Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu segundo período de engenharia mecânica. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Natália Viuge, eu tenho 23 anos e estou no terceiro período de engenharia mecânica. E esse daqui é o nosso canal para falar sobre todas essas coisinhas de engenharia mecânica que eu senti que estava faltando aqui no YouTube para vocês e que é muito importante. Acabamos de começar uma série incrível que se chama Saque Socorro ao Calouro, que é especialmente para você que está precisando de ajuda, tá? Então não esquece, assim que acabar esse vídeo, já corre lá no canal e vê a nossa série. Eu separei algumas coisas para falar para vocês sobre o meu segundo período. Como se você já tiver assistido o primeiro período, né, como é que foi bem traumático, né? Bem triste, mas esse segundo já foi um pouco melhor. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu fiz um acordo comigo mesma de que eu não iria conseguir levar mais 9 semestres daquele jeito. Então eu conversei comigo mesma, eu falei, cara, você vai ter que mudar, vai ter que ser diferente, você não pode ficar fechada às coisas, você tem que se permitir. Se você não se permitir, as coisas boas não vão chegar e não vai ser legal, sabe? Então, já nas férias, né, entre um período e outro, eu tinha combinado comigo mesma e também com a minha mãe que seria um pouco diferente, que nesse segundo semestre eu iria voltar a praticar o futsal, que era uma coisa que, nossa, melhorava a minha vida, assim, 1000%, mas eu acabei parando porque quando eu me mudei, eu não tinha mais lugar para poder treinar, ficava tudo muito longe, muito tarde, e ainda tinha aula às 7 horas da manhã, então era bem complicado. E depois vai época de cursinho, que eu vou falar em outros vídeos também para vocês. Mas eu fiquei sabendo que na minha faculdade tinha um time feminino de futsal, fiquei muito feliz, eu falei, é nessa que eu vou, e eu fui. Só que acontece, também queria participar de uma extensão maravilhosa chamada Enactus, que trabalha com empreendedorismo social, que eu vou falar um pouco melhor também num outro vídeo sobre extensões. E eu tinha decidido que nesse segundo semestre eu iria fazer o futsal e no outro eu tentaria Enactus e outras extensões para poder ir já me habituando. Mas o que aconteceu? Eu planejei e não cumpri, não é mesmo? Eu dei de louca, eu falei, senão agora quando, né? E fui. Eu mesma, que estava acabando de cumprir, entendeu? De começar esse acordo comigo mesma, com 7 matérias, que na verdade eu tinha que fazer 9, porque eu não consegui pegar todas do primeiro período, mas deu choque de horários e o sistema deu prioridade para as matérias do primeiro período. Então eu peguei 2 do primeiro e 5 do segundo. Então eu fiquei com 7 matérias, que foram Química e Introdução à Engenharia, que eram do primeiro período, mas eu não consegui puxar. Vou explicar em um outro vídeo que eu falo melhor sobre mim e a minha vida toda, bem explicada, mas ok. E as matérias mesmo do segundo período foram Álgebra Linear 2, Administração, Computação, Metodologia Científica e nosso queridíssimo HCS no Cefet, que se chama Humanidades e Ciências Sociais. Lá estava eu, 21 anos, recém feito aquele acordo comigo mesma, sabe, tentando me habituar a tudo e com 7 matérias. Eu ainda me enfiei no futsal e ainda me enfiei num processo seletivo bem louco que durou o quê? Umas 7 semanas também, já daqui de quase 18, 20 semanas de mês, ó. Mais 18, 20 semanas de... E, por incrível que pareça, eu acho que foi um dos melhores semestres da minha vida. Eu passei em tudo, não reprovei, fiquei de PF, mas, gente, uma PF só de 7 matérias, nossa, eu me senti muito no lucro. E eu passei, então, vamos lá. E ainda comecei o futsal, voltei com uma coisa que, nossa, me fazia muito bem. Foi como tirar, sei lá, um mundo das minhas costas, sabe? E cheguei até a competir. A gente foi pra Universicopa, ganhamos. Eventos maravilhosos. Não joguei tão bem quanto eu gostaria, né? Porque eu tava muito tempo afastada. Ai, porque vocês não têm noção. Quando eu jogava, caraca, eu era maravilhosa. Eu era ruim, sabe? Tipo assim, eu era muito boa tecnicamente, mas eu não tinha aquele tchan, sabe? Que eu considero que eu não tenho esse tchan até hoje. Mas a única coisa que eu tinha, que eram as minhas habilidades, bem ali bonitinho, não tinha mais. Foi bem, assim, foi bem ruim, pra falar a verdade, ver que eu tinha perdido isso. Mas, enfim, vai ter vídeo pra falar sobre jogos, tá, gente? Exclusivamente. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa, tá? Aconselho, se você puder ir, vá, tá? Não tem dinheiro, não tem problema, você conversa com a sua atlética, vê como é que vai parcelar as coisas lá, entendeu? Mas vale muito a pena.
Muito bom. Eu carreguei meu namorado comigo, né? Então, assim, foi uma experiência muito doida, porque não que eu seja acostumada a isso tudo, não sou. Mas eu tava louca, eu falei, vambora. E ele foi de doido também com a minha faculdade. Ele já é formado já. Eu acho que pela faculdade ele jamais faria isso, mas pela minha foi. Vibrou pra caramba. Ai, foi muito bom. Muito bom mesmo. E aconteceu o quê, né? Eu também passei pra Nactus. Yay! Vida maravilhosa. Foram o quê? Foi uma semana de Foi uma semana de. Calma, deixa eu lembrar pra vocês como é que foi o processo seletivo da minha época, né? Velha. Foi uma semana de dinâmica, só que eu só fui um dia, porque não precisava ir todos os dias, era uma semana para eles se organizarem. Aí a segunda semana foi de entrevista, que eu também só fiz uma entrevista, e depois quando você passava, né, em cada etapa. E aí quando você era aprovado na etapa da entrevista, você passava para a fase trainee, que foram umas 4 semanas e meia, quase 5 semanas, em que eu fui posta em um grupo com outras pessoas que também estavam se candidatando à vaga e com um coordenador trainee, que já é um membro do time e que estava ali para treinar a gente para desenvolver um projeto. E no final eu tinha que apresentar esse projeto. Então vocês imaginam, eu não falava nada. Nada, nada, nada. Na época eu até fiquei, nossa, como que eu consegui passar? Porque assim, se eu tivesse um buraco, eu cavava mais e me enfiava ali dentro, gente, porque é muito difícil. Eu tive que apresentar um trabalho pra HCS e eu quase desmaiei lá na frente. Nossa, foi horrível. Horrível mesmo. Mas felizmente eu consegui apresentar tudo direitinho no dia da apresentação, né? E ainda tinha que realizar alguns cases individuais para cada área, para os diretores terem uma ideia do meu ferramental, ver se eu realmente levava jeito para a área ou não. Mas foi tudo tranquilo, né? Felizmente fui aprovada, entrei como membro do Departamento Administrativo Financeiro, famoso DAF, no projeto Iara, maravilhoso, tá? Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Nactus ou os outros projetos, vou deixar aqui linkado o site, tá bom? Da extensão, que é maravilhosa, tá? A Nactus Cefet RJ, tipo assim, mudou muito a minha vida. De verdade, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse por essa rede maravilhosa. Lembra no primeiro vídeo sobre meu primeiro período, que eu falei que, tipo, várias coisas aconteceram que me impediram de estar, mas que deveriam ter acontecido mesmo pra eu estar aqui e tal, toda aquela história. A Nactus tem uma pontinha nisso. Agora eu vou falar um pouco mais específico em relação às matérias em si, tá? Pra vocês darem uma preparada, tá bom? O segundo período, ele já é um pouco mais pesado do que o primeiro. Em que sentido? No primeiro período, alguns professores ainda pegam leve, porque sabe que é calor e tal, vai devagar. No segundo período, não tem mais isso. E isso se chegar a existir no primeiro, tá? Então, as coisas são bem pesadas, é esse o ritmo e vai. Eu aconselho vocês do segundo período em diante, não faltar as primeiras aulas. Porque aí não tem mais aquela conversa de professor de primeiro período, quero conhecer, quero seguir. São poucos professores que fazem isso, tá? Eles vão atacar a ementa dessa matéria que você vai fazer e, o mais importante de tudo, vão colocar referências bibliográficas para vocês procurarem, tá? Então, por exemplo, para álgebra linear 2, a minha professora maravilhosíssima, ela indicou o livro do Boldrini. O Boldrini é ótimo para você que quer aprender álgebra linear e você não é muito bom, entendeu? Ou você até vai, mas precisa de alguma coisa a mais. Ele explica muito bem. E mesmo assim eu tive muita dificuldade. Eu me organizei, eu li um pouquinho, eu peguei livro da biblioteca, tá, gente? Porque esses livros são caros, tá? São bem caros. Mas eu já corri logo na biblioteca, consegui pegar o livro pra mim. E aí toda vez na data certinho eu ia lá e renovava o empréstimo dele. Eu não fiquei com ele até o final do semestre, porque teve um momento que eu me perdi um pouco para poder renovar, e aí outra pessoa já tinha reservado e ficou, mas não me fez falta, porque eu já tinha pego mais ou menos o que eu precisava. E eu também ia em todas as aulas da professora, né? Então consegui anotar tudo. O Boldrini, que era aquele tchan que precisava, entendeu? Mas era ótimo. Pra vocês terem uma ideia, era tipo assim, eu li aquele livro o tempo todo mesmo. Eu levava ele dentro de um saquinho, que acho que é tipo um saquinho de fichário também, sabe? Eu recomendo muito a guardar qualquer livro ali dentro, porque ele fica bem guardadinho. Se molhar qualquer coisa, tá protegido, não fica com aquelas abas, aquelas orelhas, entendeu? Não fica marcado, fica lindo, maravilhoso. E você ganha pontos com a bibliotecária, tá? Quando você vai devolver o livro e tira do saquinho, elas ficam todas felizes. Mas então, e eu li ele o tempo todo. Eu tava no ônibus, consegui um lugarzinho pra sentar, ali, abri o meu livro, ficava lendo. Pra vocês terem uma ideia, nossa, do perrengue que eu passei, foi em álgebra linear 2 que eu fiquei de prova final, tá, gente? E porque realmente tive muita dificuldade.
Mas não foi por falta, não foi por desleixo meu. É porque eu realmente tinha dificuldade, minha base não estava tão forte, sabe? Mas foi. Então o que eu fazia? O livro o tempo todo mesmo. Foi o que eu falei. No ônibus tinha esse momentinho, abri, tava na fila de algum lugar, abri e li o livro. E assim, para vocês entenderem de como foi meu sufoco, eu li o mesmo capítulo 3 vezes. Eu não entendi nada. Nada. Aí eu fui na aula da professora, porque eu tava adiantando a matéria, né, pra ver se resolvia alguma coisa. E aí a professora chegou e falou e eu pensei, meu Deus, agora aquele capítulo todo faz sentido. Então, tipo assim, não desiste, sabe? Não é porque não tá fazendo sentido agora que nunca vai fazer sentido. É o seu momento, você tem que se respeitar, tá bom? Relaxa. Lê tantas vezes quanto forem necessárias aquele capítulo, vai chegar um momento que vai fazer sentido, você vai ficar, meu Deus, olha só isso, e as coisas vão fluir, tá bom? Tudo tranquilo. As outras matérias eu não tive tanta dificuldade não, quanto em álgebra linear 2. A administração foi muito tranquilo, porque essa é uma daquelas matérias que eu acho que eu cheguei a falar com vocês, que não é da área de engenharia, mas que a galera faz porque meio que dá um refresco, sabe? Nesse meu semestre foi a HCS, administração e metodologia científica, entendeu? Metodologia científica eu não sei muito o que falar pra vocês, porque, sendo bem sincera, não teve muita coisa não, tá? O meu professor, ele é mais da área... esqueci o nome que tá. Mas enfim, ele é envolvido em vários projetos, sabe? Então, vira e mexe, a gente precisava viajar pra poder apresentar um projeto. A gente teve uma vez, caraca, eu nunca esqueço isso. A aula dele era quarta-feira, no meio da manhã. Aí, ele mandou mensagem pra uma menina que era representante da nossa turma. E pra avisar que, isso faltando meia hora pra começar a aula, tá? Que ele não ia poder dar aula naquele dia porque ele estava na Espanha. Ou em Portugal, sei lá, tava na Europa pra apresentar um projeto. A gente ficou assim, amado, porque não avisou antes, que a gente ia ter nem ido pra faculdade, porque naquele dia específico eu só tive a aula dele. E eu cheguei e não tinha mais nada. Eu fiquei tipo, o que eu faço? Não é mesmo? Tive uma palhaça, mas tudo bem. Se eu não me engano, nessa época eu já tava na Enactus já, eu fui pra Enactus trabalhar e fazer outras coisas e clarear a mente, entendeu? Porque eu não sei vocês, mas eu clarei minha mente trabalhando com projeto, né? E fluía. Era muito bom, porque eu fazia coisas que a princípio não eram nada, mas o projeto conseguiu usar, a área conseguiu usar, todo mundo usava, era lindo, maravilhoso, eu me sentia super útil, maravilhoso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um curtir no vídeo, que aí você diz pro YouTube que o meu conteúdo é relevante, chega para outras pessoas. Não esqueça também de deixar no comentário alguma dica ou alguma outra coisa que você acha que eu deixei de